Shalom, shalom para todos. Shanatoval Metuká. Já estamos no finalzinho da data de festividades, solenidades. Nós realizamos a nossa com o nosso pequeno grupo. Estivemos fazendo estudos e passamos esse dia também todo em oração por Israel, mas também oração pelo Brasil, porque hoje, 7 de setembro de 2021, segundo dia de Rosh Hashanah, ou como o nome, né, da festa designada pelo Senhor, Yom Teruah, ou Yom Teruah, o dia do brado, o dia do toque do shofar, muito conhecido também como festa das trombetas. E Shana Tová, que a gente deseja, né, um bom ano, porque Rosh Hashanah, né, o ano novo judaico, que também é celebrado e inicia nessa data. Então, são duas celebrações juntas. E hoje, aqui no Brasil, nós também estamos com a celebração da independência, né? E passamos o dia em oração pelo nosso país, pelo Brasil, para que o nosso país ele possa romper com as cordas que aprisionam para longe de Deus, né? Que aprisionam no pecado. Que como nação, toda nação possa verdadeiramente se voltar para Deus, independente de denominações, independente também de partidos, que possamos nos voltar para Deus. Amém? Então, eu quero falar um pouquinho, né, trazer aqui um esclarecimento, porque muitas pessoas me perguntam, sempre me perguntam, essa semana toda, né, me fazendo pergunta. Então, eu já tenho ministrado sobre isso nas nossas mentorias e em aulas, mas resolvi fazer esse vídeo aqui com uma pequena explicação. Mas eu não quero só dar explicação, eu quero também estar adorando ao Senhor nesse tempo, então por isso eu quero fazer uma oração agradecendo a Deus por essa oportunidade. Pai querido, nesse momento eu te agradeço, porque o Senhor tem nos concedido não apenas mais um dia, uma semana, mas mais um ano, no caso aqui, dentro desse calendário bíblico, que é a entrada de Rosh Hashanah, o novo ano judaico, a partir dessa festa de Yom Teruah, que começou no pôr do sol de ontem, terminou no pôr do sol de hoje, ao anoitecer de hoje, mas que esse novo ano realmente seja um tempo de despertamento espiritual, tanto para Israel, para os judeus espalhados na terra, mas para toda a humanidade, que todos sejam despertados para se render a Ti, para buscar a Ti, porque o tempo da redenção está chegando, o Mashiach está vindo, e nós cremos que o Mashiach, o Messias, é Yeshua, nós que somos cristãos, e estamos, né, voltados para os relatos proféticos, a palavra dos profetas e também o que está revelado através de Yeshua, Jesus, através dos apóstolos no Segundo Testamento ou Novo Testamento. Então, esse é um tempo de agradecimento, é um tempo de celebração, é um tempo de agradecer pelo dom da vida e de orar também pelo dom da vida, que o Senhor nos conceda também um bom ano daqui para frente, nos conceda viver com saúde, viver com provisão, viver com livramento. E eu quero clamar pela nossa nação brasileira, porque hoje é o dia da independência. Senhor, que o próximo ano para o Brasil seja um ano, Senhor, um tempo de restauração, Senhor, aos teus pés, que o Brasil se curve diante de ti, ó Deus Todo-Poderoso, porque tu és Deus sobre todos os povos, queiram ou não, acreditem ou não,
O Senhor reina, o Senhor tem o domínio sobre todas as coisas. E eu te peço, Senhor, misericórdia da nossa nação. Visita o povo brasileiro, Senhor, neste dia, nesta semana. Também abençoa Israel, Senhor. Abençoa as autoridades de Israel. Abençoa Abraão, Isaque, Jacó e toda a sua descendência espalhada na terra, como está escrito em Gênesis 12, 3. Ali, o Senhor declarando para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Senhor, nós não estamos abençoando por medo, mas estamos abençoando por amor, porque temos esse laço de afeição, aleluia. E nós oramos pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém. Jerusalém, a cidade do grande rei. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, vamos aqui à nossa live, que eu espero será uma live rápida, porque não vou estar trazendo com muita profundidade, vou trazer um esclarecimento para que você que não tem nenhuma ideia, não sabe do que se trata, está vendo todo mundo falar, as redes sociais estão colocando e de repente você não sabe, então pelo menos você vai ter uma ideia do que se trata, o que significa. E daí para diante eu espero que você tenha interesse em saber mais. Se você tivesse interesse em saber mais, nós temos uma mentoria. A mentoria em Teologia Aplicada, Método, Memória e Raiz, que estamos para abrir uma nova turma, que essa até vai preferencialmente para pastores e líderes, mas mesmo que você não seja pastor e líder congregacional, nem de departamento, mas você quiser, né, aprender um pouco mais, você também poderá estar participando dessa mentoria. Então, em breve estarei divulgando a nova data. Então, fique ligado. E ali, então, você vai estudar com um pouco mais de profundidade, não apenas sobre a festa de hoje, mas sobre todas as festas bíblicas e sua relação importantíssima com a pessoa de Jesus. E não apenas sobre as festas, mas você vai estudar sobre as raízes da nossa fé, as raízes bíblicas e judaicas também. Você vai aprender, né? Vai ver como a igreja ali era no seu começo, né? Ali nos relatos dos apóstolos, em Atos, todas aquelas coisas você vai, então, entender um pouco mais. Então, eu te convido, se você tem interesse, depois você pode estar fazendo contato, deixando uma mensagem, né? E com certeza você vai aproveitar muito na mentoria. Então, vamos à nossa live aqui de esclarecimento sobre a festa de hoje, né, que já se encerrou, começou ontem, encerrou agora à noite, e também o que vai acontecer daqui a 10 dias, que é o Yom Kippur, que é uma celebração, é uma solenidade bíblica, assim, determinada pelo Senhor, mas é uma solenidade de contrição, de arrependimento, né? E depois de Yom Kippur já tem Sukkot, que também é muito conhecida como festa de tabernáculos, que nós falaremos numa outra oportunidade. Então, entendendo a festa de Rosh Hashanah e o Yom Kippur. Que relação tem o Ano Novo Judaico com o Dia do Perdão? Talvez você, né, também se pergunte sobre isso. Então, a festa de Rosh Hashanah, estou vendo aqui que na hora que estava escrevendo, em vez de sair o R ali que a gente escreve, tá o H, mas é o sentido do H do inglês, Rosh, né? Como house, por exemplo. A festa de Rosh Hashanah, celebrada nos 2 primeiros dias do mês de Tishrei, o mês hebraico, né? Ou judaico de Tishrei, que começou ontem, no caso, né? Então, essa é uma celebração dessa data.
e ela é, essa festa de Rosh Hashanah, uma festa equivalente à festa de Yom Teruah, ou Yom Teruah, né? Yom dia, Teruah, toque, brado, referindo-se ao toque do shofar, ordenada pelo Eterno nosso Deus em Levítico 23, 24 a 25. O Senhor determina, né, que nessa data, nesse dia, está escrito, né, lá, então, celebrareis festa ao Senhor, celebrareis a minha solenidade, nessa data marcada, nesse dia marcado. O Senhor marcou esse dia, ele disse, no primeiro dia de Tisrei, né? Ou do 7º mês, porque naquela época o nome do mês ainda não era Tishrei. Esses nomes eles foram atualizados quando da época do cativeiro babilônico, porque aí naquela época o povo, né, de Israel ali, o povo judeu, ele evidentemente estava ali também dentro daquela influência cultural. E ali os nomes, né, dos meses, né, eles têm essa influência cultural babilônica. Então, evidentemente que quando o Senhor falou com Moisés, né, lá em Levítico, lá na Torá, ele não falou no primeiro dia de Tisrei, ele disse no primeiro dia do 7º mês, e o 7º mês é o mês de Tisrei. Tá? Yom Teruah literalmente, então, significa o dia do toque. Que toque de quê? Toque do shofar, né? Aquele chifre de carneiro, né, que se toca. Dia do brado, né? Alguns traduzem também como dia do grito, né? do clamor. Eu não estou aqui com o meu sofá para mostrar para vocês, porque não está comigo aqui agora, senão eu iria mostrar. Tá? Então, nas escrituras sagradas, essa celebração, essa solenidade é a solenidade ou a festividade de Yom Teruah, como eu acabei de falar, né, dia do brado, dia do toque, e que ela também é muito conhecida e é traduzida na Bíblia Almeida, em português, como Festa das Trombetas, porque o shofar, né, como se fosse uma trombeta, ele é tocado muitas vezes nessa festa, né? Ele é tocado cerca de 100 vezes durante essa festa, então por isso o dia das trombetas. Nesse dia, o Eterno nosso Deus ordenou que se tocasse o shofar, essa trombeta feita com chifre de carneiro, conforme está em Levítico 23, 24 e 25, que eu acabei de mencionar. Como sugere o nome, o dia do brado aponta para um anúncio importante para o povo, um chamamento, um despertamento. Segundo os rabinos, nesse dia de Yom Teruah, que é o dia do Ano Novo judaico, Rosh Hashanah, o Senhor anuncia o juízo sobre toda a humanidade. Por quê? Porque a humanidade, desde a sua criação, né, desde Adão, né, quando eles pecam, lá, Adão e Eva, tem pecado contra Deus. Né? Não há ninguém que não peque. A própria Bíblia diz, não há ninguém que não peque. Então, desde a criação, a humanidade tem pecado contra Deus. E, por conta disso, está debaixo de juízo e presa à morte. Nós vemos também o apóstolo Paulo falando sobre isso na sua carta aos Romanos, quando ele diz o salário do pecado, ou seja, a consequência do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, essa festa aqui, junto com as outras também que virão, ela fala justamente disso, que há um juízo, há um julgamento, mas também há a misericórdia de Deus para aqueles que se arrependem e que querem mudar as suas atitudes, os seus comportamentos maus. Assim, devemos aproveitar a oportunidade especial que é dada em Yom Teruah para arrependimento, para nos arrependermos, para que, então, quando chegar em Yom Kippur,
o dia do perdão, o dia da expiação, possa receber o perdão. No Novo Testamento, nós encontramos o Rabino Shaul, ou o apóstolo Paulo, trazendo, então, além do texto que eu citei, já de Romanos, um ensino semelhante na carta à igreja em Roma. Lá no capítulo 5, verso 18, ele diz: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo, a queda de Adão, né, o pecado, o pai da humanidade ali, ele é o cabeça federal da humanidade. Então, a partir dessa só ofensa, desse pecado, o juízo veio a toda a humanidade. Não se trata de pecado original, se trata da consequência, a morte. Veio sobre todos os homens para a condenação, o juízo. Mas assim também, por um só ato de justiça, a entrega de Jesus e Yeshua, veio a graça sobre todos os homens, toda a humanidade, para a justificação devida. Veio para todos, para toda a humanidade, mas é preciso se receber individualmente. Quando o ser humano se volta para Deus, arrependendo-se e consertando-se, tanto com Deus como com o seu próximo, a redenção virá, dizem os rabinos. Será, então, essa pessoa perdoada e será selado seu nome no dia da expiação, no dia do perdão, o Yom Kippur, que é celebrado daqui a 10 dias. E poderá, então, celebrar com o Messias em seu reino milenar. É essa mesma visão, esse mesmo contexto que é trazido pelo apóstolo Paulo no ensinamento lá na carta aos Romanos. Ainda segundo os estudos rabínicos, foi no dia de Yom Teruah, primeiro de Tishrei, no caso, né? No primeiro dia do 7º mês, que Adão e Eva foram criados, e também foi numa data, assim, de 1º de Tishrei, né, que eles desobedeceram, houve a queda. Isso é um estudo, né, rabínico, tem mais a ver com tradição, não tem como realmente se comprovar, mas nós também não somos afetados por acreditar dessa forma. Ainda, segundo esses estudos, Caim teria assassinado Abel também nessa mesma data, porque acabou fazendo uma sequência, né? Houve a queda, e aí, mais tarde, né, como consequência, aconteceu aquilo de Caim matar seu próprio irmão Abel, assassinar, né, covardemente. Também, de acordo com esses estudos rabínicos, a Akedar de Isaac, ou seja, o quase sacrifício de Isaac, também teria acontecido numa data de Yom Teruah, em 1º de Tishrei, quando Abraão, obedecendo a Deus, foi oferecer Isaac foi junto ao seu pai. Isaac não era um menininho, Isaac era um homem feito, ele poderia ter rejeitado, mas ele obedeceu seu pai, embora ele perguntasse: mas pai, cadê o cordeiro do sacrifício? E a resposta do seu pai foi: Adonai Jireh, o Senhor proverá. E quando Abraão chega lá, no lugar que o Senhor apontou, lá nas montanhas de Moriá, então ele coloca, como era normal para se fazer o sacrifício, amarra, e Isaac se deixa amarrar, se deixa entregar, se deixa sacrificar, porque era necessário, porque tudo isso também tem o símbolo lá dentro. Mas quando Abraão prepara o cutelo para degolar, para poder depois fazer, já que era o local, seria queimado, mas assim como o animal ele não é queimado vivo, para não sofrer, né? Então, mas o Senhor, então, não permite, envia seu anjo e diz: não faça isso, e faz com que ele, então, veja um cordeiro ali emaranhado no meio de umas plantas, e ele, então, tira Isaac e oferece o cordeiro. Como cristãos, nós entendemos que todo esse acontecimento é uma figura do próprio sacrifício de Cristo. Abraão representando o Deus Pai, que oferece seu filho, Yeshua. E Yeshua, assim como Isaac,
ele obedece totalmente, inteiramente ao seu pai, e ele se entrega ao sacrifício. Tanto que está escrito em Hebreus, que ele mesmo se entregou em sacrifício pelo Espírito Eterno. Ninguém tira a minha vida, ele mesmo falou, ninguém tira a minha vida, eu mesmo dou. Então, em Hebreus está escrito, ele mesmo se entregou. Ninguém o matou. Durante muitos anos, o cristianismo colocou uma alcunha sobre os judeus e foi motivo de muitas perseguições na Idade Média na Europa, entre outras coisas, o tal do deicídio. Acusavam os judeus, judeu matou Jesus, então eles não merecem, e aí acabavam, né, concordando com atrocidades como aconteceu com o nazismo. E nós sempre temos esclarecido sobre isso e temos pedido perdão como igreja, né, por essa atrocidade. Né? Isso tudo derivado de um entendimento totalmente errôneo. Os judeus não mataram Jesus. E, na verdade, se fosse isso, também teriam sido os romanos, mas, na verdade, isso é muito mais profundo, isso é espiritual. Ele mesmo se entregou pelo Espírito Eterno. Então, só que no caso de Jesus não tinha um cordeiro animal para substituir, porque ele precisava entregar a sua vida e, ao terceiro dia, ressuscitar, voltar para o Pai e preparar para voltar. Agora, na volta de Jesus, a sua segunda vinda, ele virá como um rei glorioso, virá para restaurar a Israel a dignidade de nação, virá para reinar com todos aqueles que creem nele também, né? Então, para restabelecer e para estabelecer o seu reino milenar, que dará início, né, à restauração, ao Olam Rabá. Então, ali tudo isso tinha, né, significado. E o próprio escritor aos Hebreus, ele fala também que Abraão, figuradamente, é como se ele tivesse recebido o seu filho da morte. O escritor diz assim, Abraão, ele cria com tanta fé que ele cria que Deus era poderoso para até da morte ressuscitar seu filho, porque Deus tinha feito uma promessa. Paulo também vai falar isso lá em Romanos 4. Então, ele estava firmado nessa promessa. Então, e aí o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 11, né, que quando na galeria dos heróis da fé, né, onde Abraão está ali, então ele diz, então ele cria que Deus era poderoso para até dos mortos ressuscitar o seu filho. Então ele estava indo realmente, a pessoa pode dizer, não, ele sabia que na hora H Deus não ia deixar. Não, ele não sabia, ele estava disposto a obedecer a Deus em tudo, mesmo que tivesse que oferecer o seu filho em holocausto. Então, figuradamente, ele o recebeu da morte. Por isso, né, a Akedah, o quase sacrifício de Isaac. Por ser o mês de Tisrei, segundo, então, esses estudos rabínicos, o aniversário da criação do homem, né, o aniversário da criação de Adão, da humanidade, não da criação do universo, né, que foi muito antes, é que desde a época de Neemias, quando os judeus voltaram do cativeiro babilônico, os sábios e rabinos judeus fizeram a contagem dos anos desde Adão, estabelecendo que este dia de Yom Teruá, 1º de Tisrei, seria, então, cabeça de ano, porque era o aniversário, ou é o aniversário da humanidade, da criação de Adão. Então, cabeça de ano. E é por essa razão que os judeus passaram também a celebrar seu ano novo nessa data. Exatamente por esse motivo. Então, Rosh Hashanah, o significado, né? Rosh, cabeça, né? Cabeça. Hashanah é ano, então Rosh Hashanah, cabeça de ano, ou cabeça do ano. A partir da dispersão, então, essa data que era um dia só, os rabinos de Israel estabeleceram, não apenas em relação a essa festa, mas as outras, que tivesse 2 dias de celebração devido à incerteza em se determinar o começo da lua nova. Antigamente era assim que marcava, né? Esperava para saber o começo do mês e tal, mas havia sempre, né, alguma diferença entre a marcação de um lugar, a marcação de outro. Fora isso,
Já na atualidade, existe, né, com a diáspora, judeus espalhados pelo mundo todo, e aí existem as diferenças do horário que entra o pôr do sol devido ao fuso horário, né? De um lugar para o outro, de um país para o outro, pode ter uma diferença até de 12 horas. Então, por conta disso, são 2 dias de celebração, para que ninguém perca, né, a data, horário, essas coisas assim. No dia de Rosh Hashanah, comemos maçã, né, na parte das comidas também, porque tem também um jantar especial, com mel. Por que maçã com mel? Porque é um símbolo de um desejo de que o próximo ano que vai entrar seja um ano bom e um ano doce e um ano agradável a todos. E o pão, que faz parte da refeição em todo sábado, todo shabat, ele é chamado halá. O pão normal de sábado ele é comprido assim, normal, ele é trançado, né, aquele pão trançado, mas comprido. Mas em Rosh Hashanah é redondo, é trançado, mas é redondo, né? Não é comprida. Por quê? Para simbolizar o ciclo de vida que se renova a cada ano. Cada ano, então, né, esse ciclo de vida vai sendo renovado, e essa esperança de que seja renovado, né, que seja tranquilo, que seja de paz, que seja agradável. Por isso é que se desenvolveu o costume de, na festividade de Yom Teruah, que é também de Rosh Hashanah, se cumprimentar uns aos outros com a expressão Shana Tová Umetuká. Essa expressão significa que você está desejando para outra pessoa um ano bom e doce, ok? Então, ainda estamos na semana de desejar. Então, para vocês que estão nos ouvindo, Shana Tová Umetuká. Desde o retorno dos judeus do exílio babilônico, na época de Neemias, os judeus passaram a considerar 2 calendários anuais. Isso é importante também. Muita gente fica confusa, se pergunta, mas não é lá em Nissan? Como é que é agora? Então, essa é a hora de você entender. Vou falar bem resumidamente, mas eu creio que o suficiente para que você possa entender. Então, quais são esses 2 calendários? É conhecido como um calendário litúrgico, ou sagrado, ou religioso, que inicia no mês de Nissan. Esse nome Nissan também faz parte de tudo aquilo que foi adquirido de nomes na cultura na época do cativeiro babilônico. A Bíblia era como era ainda quando eles estavam lá no Egito. A Bíblia significa primavera, né? Então, quando o Senhor ele estabeleceu na saída do povo de Israel do Egito e mandou que eles celebrassem ali a primeira Páscoa, né, com o sacrifício do cordeiro cujo sangue foi colocado nos umbrais das portas, dos lados de cada família ali judaica. E então, quando o anjo da morte veio sobre todas as casas do Egito, ali onde estava o povo de Israel com a marca do sangue do cordeiro, não houve nenhuma morte. E nós sabemos que esse cordeiro e esse sangue derramado e essa marca, nós que somos cristãos, cremos que isto é o tipo, é a representação do que Yeshua é para nós. Somos marcados pelo sangue do cordeiro. João Batista falou, está registrado por João o apóstolo, no capítulo 1, versículo 29, quando Jesus veio para ser batizado por ele no Jordão, porque Jesus, como um bom judeu, ele cumpriu toda a Torá, ele não aboliu, ele não rejeitou, né? Ele não desprezou, pelo contrário, ele cumpriu. Então, ele também precisava passar pelo mikvê, pelas águas purificadoras, simbólicas do Jordão, embora ele não necessitasse por si, mas como ser humano, obediente a Deus e a palavra do Senhor, ele cumpriu, e ele foi para ser batizado por João Batista. E João Batista, então, declarou: eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo. João Batista creu que ele era o Messias, que estava vindo na sua primeira fase, como servo sofredor de Isaías 53, para que depois, e agora nós queremos que está muito perto, ele voltasse na sua glória, e ele está muito perto disso acontecer, de voltar. Então, quando o Senhor mandou que o povo fizesse isso para escapar e se reunisse, fechasse dentro da sua casa e ali comesse o cordeiro, se a família fosse muito pequena, chamasse a família vizinha com os pães, né, sem fermento, pães ásperos e ervas amargas ali, e já com tudo pronto para na hora que o Senhor falasse, agora vocês vão sair, eles tinham que sair, eles saíram realmente ainda na madrugada. E aí o Senhor falou para Moisés que ali a Páscoa estava sendo instituída e que aquele seria o primeiro mês do ano e que por toda a vida, por todas as gerações, eles deveriam celebrar a Páscoa para lembrar que foram escravos no Egito e que Deus com mão forte os tirou daí. Nós cristãos também podemos celebrar, porque sabemos que fomos escravos no pecado, mas o Senhor, através do Cordeiro Yeshua, nos resgatou e estamos a caminho também da terra prometida, numa figura, né? Num simbolismo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o primeiro calendário litúrgico ou religioso, ele começa no mês de Nissan, com Pessa, com a Páscoa. Pessa significa passagem, né? Tirem o nome de festividade de vocês quando vocês estiverem mandando cartãozinho, qualquer coisa. Happy Easter. Gente, Easter é uma idolatria, é o nome de uma deusa, é coisa do paganismo, não tem nada a ver com a Páscoa bíblica. Diga Feliz Páscoa, mas não vai ficar falando essas coisas, né? Volte-se para a Bíblia. E esse tempo, agora que nós entramos de Yom Kippur, de Yom Teruah até Yom Kippur, é tempo de fazer conversão, techuvá, voltar. Voltar para onde? Volta para Deus, volta para a Bíblia, volta para a obediência à palavra. O segundo calendário, que é dito como um calendário civil, né? Porque aí as marcações, né, das datas, do funcionamento, né, normal de Israel como sociedade, está dentro desse calendário civil, que começa no mês de Tisrei, no sétimo mês, como eu já expliquei o motivo, né, na festa de Yom Teruah. Já entendeu por quê, né? Então, só para lembrar, esse é o calendário civil, que foi estabelecido na época de Neemias, né? Que celebra o mês sétimo, que no calendário litúrgico, né? Tisrei é o mês sétimo, e nesse calendário civil é o mês 1, o começo do ano, né? Porque celebra a criação da humanidade, a criação do homem. E inicia exatamente em 1º de Tisrei, ou seja, no primeiro dia do mês 7, na celebração de Yom Teruah. Isto em função de que é nesse mês também que acontece o dia da expiação, que é no 10º dia, né, Yom Kippur, e esse dia é o quê? É um dia de apresentar sacrifícios e clamor por toda a nação, porque é o dia em que o destino da nação será selado, se aceito ou se rejeitado. E é também, consequentemente, um dia de clamar por todas as nações e por toda a humanidade. Entenderam por que, então, dos dois calendários? Bom, porque Yom Teruah, o dia de tocar shofar, é ordenado pelo Eterno nosso Deus que seja celebrado no primeiro dia do 7º mês, que é Tisrei, e 10 dias depois que se celebra Yom Kippur, os rabinos e sábios, desde a época de Esdras e Neemias, entenderam que esse período é tempo em que toda a criação do Eterno comparece num tribunal espiritual diante dele para juízo de suas obras. Então, é uma semana muito importante. Desde então,
é que os judeus fazem a contagem dos anos, dos tempos da criação, desde Adão, celebrando em 1º de Tisrei. Por isso, passaram a chamar este mês de o primeiro da criação da humanidade. Enquanto o primeiro mês litúrgico, Nissan, celebra o primeiro dia ou o primeiro ano da preservação de Israel e do cumprimento da promessa de Adonai, o Senhor, a Abraão. Amém? Então, espero que vocês estejam compreendendo por que os dois calendários e como os dois calendários funcionam muito bem, sem problema. É por isso que no dia de Yom Teruah, que é no primeiro dia de Tisrei, os judeus também celebram o Rosh Hashanah, como eu já falei aqui, literalmente cabeça de ano, ou o início do ano novo judaico. Lembrando que o começo de cada novo dia, conforme está no livro de Gênesis, é ao pôr do sol do dia anterior, tomando como base de referência o calendário gregoriano, que é o que nós usamos, e termina também ao pôr do sol do dia seguinte. Você lê lá na criação, né? E foi tarde de manhã o primeiro dia, e foi tarde de manhã o segundo dia, foi tarde e manhã, então sempre assim. Embora seja um dia festivo, esse negócio de marcar o dia começando à meia-noite, isso foi estabelecido por Gregório, né? Até então se usava o que estava na Bíblia. Embora seja um dia festivo, no qual se festeja a chegada de um novo ano, né? Rosh Hashanah, esse é também o dia de tocar o shofar, Yom Teruah, dia do brado, dia de anunciar o juízo. Por isso, a celebração de Yom Teruah e Rosh Hashanah é um misto de muita alegria e comidas, né? Sempre tem comida nas festas judaicas, né? Não é muito diferente também no meio cristão, né? Um aniversário, tudo irá, né? Fazemos os nossos encontros. Então, embora seja então esse dia de festejar, de se alegrar, de compartilhar, mas é também um dia de contrição. É um dia de muita oração, estudo bíblico, reflexão, porque é um dia de pensar em como estamos vivendo, né? Como é que nós estamos nos comportando, se precisamos nos consertar, nos arrepender, essa é a hora, esse é o tempo. E há algo muito importante para nós cristãos que devemos pensar. Justamente nesse dia, Yom Teruah, que é um dia tão solene do toque da trombeta, vamos lembrar que o apóstolo Paulo fala lá na carta aos Tessalonicenses, ao soar da última trombeta. Então, lembrando, como eu falei, que em Yom Teruah, na festa, que é a mesma festa de Rosh Hashanah junto, são pelo menos 100 toques de shofar. E todo mundo, cada um nas suas comunidades, tocando shofar, ou nas suas sinagogas, ou nas suas igrejas. Como você vai saber qual é a última? Então, você precisa estar preparado, ter se arrependido, ter feito conserto, ter feito techuvá. Precisa estar atento. O apóstolo Paulo não estava fazendo referência, que já havia até pessoa fazendo essa comparação, se é muita falta de conhecimento, as trombetas lá do exército romano, não. O apóstolo Paulo está fazendo referência à Bíblia, às escrituras sagradas, à Torá, que é o Pentateuco, a esse assunto aqui, de Yom Teruah, que está lá em Levítico 23. Ok? Sobre a volta de Jesus. Então, ao celebrar essa festa, nós temos mais motivos também para buscar consertarmos com Deus e com o próximo, nos aproximar de Deus, porque o Senhor Jesus, ele volta
no meio de uma festa, sim, de Yom Teruah. Então, e ele diz lá em Mateus 24 que quando nós virmos acontecer todas essas coisas numa sequência ao mesmo tempo que estão acontecendo, que nós ficássemos alerta, porque embora o dia e a hora ninguém sabe, mas ele falou que nós devemos aprender a observar o tempo. Se a gente sabe ver a estação e sabe dizer vai chover, não vai chover, ele diz, então aprendam a entender o tempo. Vocês não vão saber qual é o dia do calendário, o dia 5 do mês tal, do ano tal, qual é a hora, mas o tempo, sim. E, com certeza, ficar atento nesse período dessas 3 últimas festas bíblicas, porque é durante uma festa de Yom Teruah. Então, desde Rosh Hashanah e pelos 10 dias seguintes, até a chegada do Yom Kippur, os rabinos exortam suas comunidades ao arrependimento, que reparem de seus erros, perdoem, peçam perdão, reatem relacionamentos familiares, etc. É tempo de conserto, para que possam ser aceitos e perdoados em Yom Kippur, e não morram, mas tenham mais outro ano de vida como um presente do Eterno. O apóstolo Paulo também fala que esse tempo que nós estamos vivendo são dias temíveis, dias terríveis. É essa palavra aqui, tá? De Yamin Noraim. Ele fala escrevendo na carta a Timóteo. Estes são dias temíveis, dias terríveis, dias difíceis, Yamin Noraim. Os 10 dias que vão de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico, e a data de Yom Teruah, a festa de Yom Teruah, até o Yom Kippur, que é o dia 10 do 7º mês, ou 10 de Tishrei, que é o dia da expiação, são chamados, então, pelos judeus de dias temíveis, Yamin Noraim, aquele alerta que o apóstolo Paulo também escreve na carta a Timóteo. Nesses dias, então, procuram se consertar em seus relacionamentos, compromissos de negócios, etc. Além de buscarem fazer techuvá. O que é techuvá? É voltar, é retornar para uma comunhão mais íntima com Deus, se arrependendo dos pecados, clamando a Deus por perdão, fazendo tzedakah, isto é, ajudando, né, as pessoas que estão com necessidade. E isso também nós, como cristãos, somos exortados a fazer, e principalmente conforme o tempo se aproxima, como diz a palavra, né? São dias maus, dias temíveis, dias difíceis. Devemos buscar as coisas que são do alto, é que a palavra de Deus, o apóstolo vai nos falar. Busquem as coisas que são do alto. Façam techuvá, abandone toda a impureza, toda a carnalidade, não fiquem sendo dominados pelos desejos carnais. Gente, esse discurso do apóstolo Paulo ele é encaixado nesse princípio. Os rabinos ensinam também que durante esses dias Deus dá a eles, né, tanto aos judeus, mas na verdade Deus dá a toda a humanidade, uma oportunidade especial para se arrependerem e receber um perdão divino e um veredito favorável por parte do Deus Altíssimo acerca do novo ano que se inicia. Se viverão ou não, se serão livres das doenças ou não, se tudo estará bem com a sua família, na comunidade, se seus negócios irão bem, etc. Enfim, se a permanência de seus nomes no livro da vida será selada para que vivam e tenham um bom ano. E o dia desse veredito ser selado é no Yom Kippur. Uma curiosidade, né, que eu sempre gosto de comentar, porque eu acho isso aqui algo muito sério. Alguns sábios judeus e também eruditos bíblicos não judeus acreditam que na época de Neemias, quando fizeram a contagem dos anos da criação para a formatação do calendário, e esse calendário, né, para a maioria
está contando a partir da criação de Adão. Tem uns que acreditam que esse calendário, na verdade, 5.782, que entrou agora, é uma contagem a partir de Noé. Na verdade, isso aí não há um consenso. Mas para nós, na verdade, não importa. Importa é que nós cremos na palavra, que tudo está acontecendo conforme o Senhor falou e que o tempo está se preparando para a volta de Yeshua, para a redenção se completar. Aleluia. Então, segundo, né, alguns estudiosos, quando foi elaborado esse calendário, teria havido um lapso nessa contagem, que esse calendário ele começou a ser elaborado lá, com Êxodo e Neemias. Depois ele foi formatado tempos depois, né? Bem depois, já quando os calendários estavam sendo também formatados, o calendário de Gregório e outros. Então, teria havido um lapso nessa contagem de cerca de 200 anos, 200 e poucos anos. Então, eu sempre penso, se isto for de fato assim, então, em cada novo ano bíblico ou judaico que se inicia, devemos acrescentar, no mínimo, 200 anos a mais. Por exemplo, agora, né, que entramos no ano 5.782, então, se colocarmos, por exemplo, 200 anos, nós estaremos no ano 5.982. Eu acho isso muito possível, eu já li vários estudos sobre isso. Há quem não concorde, mas há vários que concordam, e as datas são comparadas, e eu acho isso muito possível realmente, porque na formatação de todos os calendários, de todos os países, calendário gregoriano, calendário romano, calendário chinês, todos cometeram erros em contagens, então pode ter acontecido isso também. Este fato nos desperta para as profecias sobre a volta de Yeshua, Jesus, que nós cristãos cremos ser o Messias de Deus. Aleluia. Pois evidencia que o 6º milênio, esse milênio que nós estamos, milênio do homem, está findando. E o reinado milenar de Cristo será justamente no 7º milênio, né? O milênio de paz, né? Com o príncipe da paz reinando. É o milênio em que os animais, né, vão conviver, o leão com as ovelhas, né, a longevidade vai voltar, né, tudo isso. E ali nós entendemos que realmente é o 7º milênio. Então, eu entendo que realmente tem esses 200. Eu sei que eu não sou nenhuma erudita, né, mas daquilo que eu tenho lido, né, e eu realmente creio que é possível sim, e que por todos os sinais que nós estamos vendo aí acontecer, realmente está muito, muito perto. Né? Para nós cristãos é a volta do Messias, para os judeus é a primeira vinda, para nós é a segunda vinda. Aqueles que ainda não conhecem Yeshua, né, pensam que ele não pode ser o Messias, mas Zacarias diz que essa revelação acontecerá quando todos estiverem lá em Israel, né, porque o Senhor vai reunir todas as tribos, e isso está acontecendo, um aliado está acontecendo, as tribos perdidas lá da Síria, né, estão começando a ser encontradas e fazer aliar, voltar para Israel. Ao observarmos a Torá é o Pentateuco, que nós conhecemos como Pentateuco na nossa Bíblia em português, Almeida, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. E os profetas, né? São todos os profetas, e aqui eu incluo também os salmos, até mesmo os escritos, como o livro de Ruth, Esther. Como nos recomenda o Senhor Jesus nos evangelhos, e entendendo as datas proféticas, vemos que o aproximar-se do fim do 6º milênio aponta para o fim de uma era de acontecimentos ligados às semanas proféticas de Daniel. Assim como a chegada do 7º milênio aponta para o reino milenar de Cristo. Em Mateus 24, o Senhor Yeshua e Jesus, né, o Messias, né,
Messias quer dizer ungido, né? E foi traduzido também como Cristo no Novo Testamento, nos ilumina os olhos do entendimento com a descrição de vários sinais que anunciam o princípio das dores de parto. Jesus fala, né? Dá uma relação de sinais e disse: este é o princípio das dores de parto. E o que acontece com a mulher quando começa as dores chamadas dores de parto? Olha, quando a mulher começa a sofrer as dores de parto, ela já sabe que o tempo de dar à luz está ficando perto, está se aproximando. E quanto mais essas dores se intensificam, mais próximo está chegando o tempo dela dar à luz, o tempo dela se alegrar com a chegada do seu bebê, da sua promessa, a nova vida que compensa qualquer sofrimento. Assim também devemos ter essa visão diante de nós, independente do que está acontecendo. Então nós não precisamos orar pelo país, nem nada, tudo vai acontecer mesmo. Não, não é isso. Pelo contrário, a Bíblia nos manda orar. Nós temos que orar pelas autoridades constituídas, temos que orar pelas coisas que estão acontecendo, temos que clamar ao Senhor perdão, temos que nos consertar, porque mesmo as profecias de juízo, se nós nos arrependermos, nos consertarmos, o Senhor pode retirar e apressar a vinda de Yeshua. Aleluia, trazendo redenção em suas asas. Então, vejam, mas nós também devemos ficar atentos ao que está acontecendo. Então, quando se tem essa visão, esse foco, assim como a mulher que está para dar à luz, o foco dela está no bebê que está nascendo, que vai nascer. Então, a dor é imensa, o sofrimento é tremendo, mas nada se compara à alegria da sua promessa chegar, que é o seu bebê. Vamos falar um pouco mais, então, agora sobre Yom Kippur. Como Yom Kippur, chamado Dia da Expiação ou Dia do Perdão, é celebrado 10 dias após o Yom Teruah, o dia de tocar shofar, que é a festa de Rosh Hashanah, o Ano Novo Judaico. Os rabinos creem que em Yom Teruah, no primeiro de Tishrei, começa o processo de juízo, ou seja, o tribunal de Deus sobre toda a criação, né? Então, a humanidade está aí diante de Deus no tribunal. Podemos dizer que seria como um anunciar do julgamento. E no dia de Yom Kippur, 10 dias depois de Yom Teruah, o Senhor dá o veredito, bate o martelo com o resultado desse julgamento. Em Levítico 23, de 26 a 32, nós lemos: mas aos 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação, Yom Kippur. No original, Yom Kippur, Yom dia, né? Kippur é expiar, né? Aquilo que está ali para fazer a expiação. Nós traduzindo normalmente também como perdão, mas é uma tradução que não é profunda, né? Mas apenas para entender. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Se afligir a alma aqui é o jejum, né? Esse é um dia de jejum completo, o dia inteiro. E naquele mesmo dia, nenhum trabalho fareis, é dedicado a buscar o Senhor, a orar, a estudar a palavra, a se arrepender, a clamar, interceder por si, pela família, pela nação. Porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós, perante o Senhor vosso Deus. Após o dia de Ano Novo, né, o Rosh Hashanah, ou Yom Teruah, que é o dia da festividade, contam-se, então, 10 dias e celebra-se Yom Kippur. Um dia para se humilhar diante do Senhor com jejum e orações intercessórias. Era no dia de Yom Kippur que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, onde repousava a Arca da Aliança, né? Tem o tabernáculo, tinha toda aquela área externa, o altar do holocausto lá, né? Do lado de fora, a bacia de bronze para lavar as mãos, os pés, depois a primeira parte já do tabernáculo, a primeira parte chamada o santuário, com
a menorá, o candelabro ali de um lado, a mesa dos pães da proposição do outro, e ali de frente com o Santo dos Santos, o altar de incenso de ouro puro, né, que representa as orações dos santos, a intercessão, o Yom Kippur, e aí, por trás daquela cortina grossa, o Santo dos Santos, o Santíssimo, onde ficava a Arca da Aliança. Então, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, apenas no dia de Yom Kippur, ele entrava para oferecer esse sacrifício especial, cujo sangue era aspergido sobre a tampa da arca, que é chamado propiciatório, né? Ali 7 vezes. Primeiro ele oferecia por ele mesmo e pela sua família. Depois ele oferecia pela nação. Apenas no dia de Yom Kippur é que o sumo sacerdote podia ir até o Santo dos Santos. Então, prepare-se para que tenha seu nome selado não apenas no livro dos vivos, mas principalmente no livro da vida do Cordeiro. Aproveite a semana de autoexame, a oportunidade e a exortação ao arrependimento das más obras, essa oportunidade que é proporcionada nesses 10 dias que antecede ao Yom Kippur, e receba a redenção que o Messias, Mashiach, né, no hebraico, e Yeshua, Jesus, quer lhe conceder. 1 João 1, 5 a 9 diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E Yom Kippur é um dia propício para fazer isso. E Yeshua, e para fazer isso não apenas por si mesmo, mas principalmente pela nação. E Yeshua já fez a expiação por nossos pecados. E como revela o escritor da carta aos Hebreus, ele aspergiu o seu sangue não no tabernáculo terreno, mas no tabernáculo celestial, de aonde permanece intercedendo junto ao Pai por todo aquele que vem a ele, já fazendo techuvá, contrito, arrependido. Também, 1 João, acho que eu não coloquei aqui, mas eu vou falar, 1 João, capítulo 2, verso 1, o apóstolo João escreve: filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se porventura alguém pecar, sabeis que tem advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação por nossos pecados, e não apenas pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. 1 João 2, verso 1 e 2. Depois você pode ler. Então, veja, o sumo sacerdote, no dia de Yom Kippur, então ele levava o sangue da expiação, que apenas nessa data também ali o incenso que era dali tirado às brasas do altar de incenso, e as pontas, 4 pontas do altar de incenso, né, aqueles chifres de ouro, levavam ali, ele tocava com o sangue da expiação ali, né, purificando, vamos dizer assim, aceitando aquelas orações simbolicamente. E então, quando estava cheio da fumaça, porque ele colocava no seu incensário e ali estava ministrando diante de Deus, quando a fumaça enchia todo o local, ele adentrava para o Santo dos Santos e ali já, primeiro ele fazia tudo isso por ele e pela sua família, e depois pela nação toda. E ali, então, ele aspergia 7 vezes sobre o propiciatório, aquele sangue da expiação. Então, aqui nós vemos o apóstolo João falando que Jesus, ele é o sacrifício cujo sangue foi aspergido no propiciatório do tabernáculo celestial,
Aleluia. Por isso ele é a propiciação pelos nossos pecados e pelos pecados do mundo todo, por todos aqueles que quiserem crer. Ele já fez a expiação. Mas é necessário tomar posse, fazer techuvá e crer e se modificar. E sempre estar o quê? Se consertando, né? O que João fala, se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. Então, sempre temos que nos consertar. Então, de repente, você passa o ano inteirinho e nem lembra de fazer isso, de pedir perdão a Deus, nem nada. Olha aí uma festa, toda voltada para isso, que é Yom Kippur. Você pode muito bem aproveitar para se consertar nesse ano. Ah, mas o que adianta? Depois eu esqueço, eu faço de novo. Mas Deus é misericordioso. Confesse seus erros agora, peça perdão agora e também interceda por sua família, interceda pela sua nação e interceda por Israel, porque é bíblico. Devemos orar por Israel, amar e orar por Israel é bênção, aleluia. Porque eles são os primogênitos, a nação corporativa escolhida por Deus, primeiramente, para mostrar Deus ao mundo, e não foram rejeitados. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11, porventura o Senhor os rejeitou? E o apóstolo Paulo mesmo responde, de modo algum, porque a eleição e os dons de Deus são irrevogáveis. E ele termina o capítulo 11, ele começa assim e termina dizendo, como está escrito, o próprio Senhor dizendo, tirarei a iniquidade de Jacó e todo Israel será salvo. E aí depois vem aquele cântico lindo, ó profundidade das riquezas, sabedoria, soberania. Deus tem a sua soberania e ele age e já do jeito que ele quer, e tudo o que ele faz é bom. Hebreus 7, capítulo 21 a 28, nós vamos ler, no entanto, ele, Yeshua, se tornou sacerdote com juramento no momento em que Deus declarou, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Jesus transformou-se por essa razão na garantia de uma aliança perene, que nunca acaba. Concluindo, ele é poderoso para salvar definitivamente aqueles que, por intermédio dele, achegam-se a Deus, porque vive sempre para interceder por eles. Aleluia. Certamente, estávamos necessitados de um sacerdote como este, santo, inculpável, puro, apartado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Diferentemente dos outros sumos sacerdotes, não que os sumos sacerdotes não eram homens de Deus escolhidos, santificados, mas como seres humanos comuns, precisavam fazer também o sacrifício pelo perdão dos seus próprios pecados. Jesus, diferentemente dos outros sumos sacerdotes, não precisa oferecer sacrifícios dia após dia, que oferecem primeiro por seus próprios pecados e somente depois pelos pecados do povo. Porque no momento em que Jesus ofereceu a si mesmo, realizou esse sacrifício de uma vez por todas, porquanto a Torá, a lei, designa sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei, ou completando, né, complementando, estabelece por toda a eternidade o Filho que foi aperfeiçoado. Aleluia. Ora, a primeira aliança possuía ordenanças para adoração e também um tabernáculo terreno. Na segunda parte da tenda, como eu já expliquei aqui, o Santo dos Santos, somente o sumo sacerdote podia entrar, e isso uma vez por ano, justamente em Yom Kippur, e jamais sem apresentar o sangue do sacrifício, que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo. Quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação. Não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue, ele entrou no Santo dos Santos do tabernáculo do céu, do tabernáculo celestial, de uma vez por todas,
conquistando a eterna redenção. Aleluia! Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhada sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que mediante o Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará completamente a nossa consciência de comportamentos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Aleluia! Exatamente por esse motivo, Cristo é o mediador da aliança renovada, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa eu voltar aqui, que eu ia falar uma coisa na hora que eu estava começando a ler. O tabernáculo celestial. Para eu não esquecer, eu vou falar logo. O tabernáculo celestial, lembra quando nós lemos lá na Torá, quando o Senhor descreve para Moisés como deve ser construído o tabernáculo, e o Senhor mesmo designa quem vai fazer o quê, escolhe Bezalel, vai escolhendo outros. Então, o Senhor passa todos os detalhes para Moisés. Mas como ele passa? Moisés subiu ao monte, ficou, segundo se você realmente observar isso na Torá, e a gente não entende muito nos resumos às vezes, mas na Torá oral há uma complementação, né? Foram 3 períodos de 40 dias que Moisés precisou subir e estar na presença de Deus. O período da sua propriedade, né? Ele foi diante de Deus, ou o Senhor levou, né, diante dele, e lá mostrou, nós vamos ver essa descrição no Novo Testamento também, que o Senhor mostrou a Moisés, né? Mostrou o tabernáculo celestial, os detalhes, como fazer cada coisa, e aquele que foi feito, então, lá, por aquelas pessoas que Deus escolheu e encheu de sabedoria, de unção celestial, né? Era uma cópia daquilo que estava no céu. Agora, quando Jesus derrama seu sangue, entra na presença do Senhor e asperge, né, no propiciatório do tabernáculo celestial, não é na cópia aqui da terra, é no que está realmente no céu. Aleluia. Porquanto um testamento só tem validade legal após a confirmação da morte do testador. Continuando a leitura. Considerando que não poderá entrar em pleno vigor enquanto estiver vivo quem o fez. Por essa razão, nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, tendo em vista que depois de proclamar todos os mandamentos da Torá a todo o povo, Moisés levou o sangue de novilhos e de bodes, e também água, lã vermelha e ramos de sopo, e aspergiu sobre o livro, né, da Torá, que ele escreve, e toda a população também, declarando: este é o sangue da aliança, a qual Deus ordenou para obedecerdes. E procedeu da mesma maneira, aspergindo com sangue o próprio tabernáculo e todos os utensílios usados nas cerimônias sagradas. De fato, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não pode haver absolvição ou remissão. Portanto, se fez necessário que as representações, que era uma representação do que Deus mostrou a ele no céu, das construções que estão no céu, fossem purificadas mediante tais sacrifícios, mas os próprios elementos celestiais foram purificados por meio de sacrifícios muito superiores a ele, pelo próprio sangue de Cristo Yeshua. Pois Cristo não adentrou a um santuário erguido por mãos humanas, que é uma cópia do santuário celeste, mas entrou no próprio santuário original nos céus, para agora se apresentar diante de Deus em nosso benefício. Aleluia! Glória a Deus!
Ele também não se ofereceu muitas vezes, como precisa proceder o sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos de ano em ano portando o sangue alheio, né? O sangue dos animais. Ora, se assim fosse, seria necessário que Cristo sofresse muitas vezes, desde o início do mundo, e isso não é necessário. Mas agora, ele manifestou-se de uma vez por todas, no final dos tempos, no início do final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. E, assim como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitas pessoas, e aparecerá segunda vez, a sua segunda vinda, não mais para eximir o pecado, mas para brindar redenção a todos que o aguardam. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Achei que eu não tivesse escrito, está aqui o texto de 1 João 2:1-2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, toda a humanidade. João 3:16-18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado por quando não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Portanto, aproveitemos, nós como cristãos, aproveitemos também esse dia de contrição e arrependimento, que já está sendo contado aí, daqui 10 dias, estabelecido por nosso Deus em sua palavra. É uma data marcada pelo Senhor, determinado pelo Senhor. O dia de Yom Kippur, dia da expiação. E aflijamos nossas almas com jejum e orações por nossa nação brasileira e também por Israel, por nós mesmos. Vamos nos arrepender, vamos fazer techuvá, vamos voltar do erro, do caminho do erro. O caminho, por exemplo, quantos estão na prostituição, quantos, de certa forma, entram na idolatria, quantos na mentira, quantos fazendo mal ao próximo. Então, é hora de se consertar, é tempo de se consertar também com o próximo. Tem que resolver alguma coisa com o seu próximo, se acerte, peça perdão, perdoe. É hora de fazer consertos dentro da família. É hora de pedir perdão pelas palavras duras faladas. A palavra dura pode machucar mais até do que alguma coisa que venha ferir. Então, é hora de perdoar e pedir perdão. É hora de mudar, é hora de resolver as pendências. É hora de se arrepender e voltar-se para Deus e falar: Senhor, eu fiz tantos votos, eu disse que ia fazer isso, ia fazer aquilo, mas o tempo passou, não fiz nada. Tem misericórdia de mim, me perdoe, e que eu também seja misericordioso com as pessoas. Dê tempo a eles, ore, interceda, eu te peço perdão. Senhor, anula, Senhor, os votos impensados que eu fiz. Quando chegar em Yom Kippur, tem um momento de oração especial para isso. Quer dizer que então não tem problema, você faz o ano todo, quando chegar em Yom Kippur, apagou tudo. Não, não é assim. Não é com leviandade, não. Por quê? O que eu acabei de ler lá em 1 João? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar de todo o pecado e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, mentimos, porque tem aquilo que a gente até nem percebe ou não se lembra. Davi orava lá no Salmo, ele dizia: Senhor, me perdoe, né? Então ele enumera os pecados, ele pede perdão, mas ele diz: me perdoe, inclusive dos pecados que me são ocultos, que eu não me lembro, ou que eu fiz inconscientemente. Essa é uma oportunidade. Comece a rever sua vida. Comece a rever como você está tratando as pessoas.
seus familiares, seu patrão ou seu empregado, né? Na igreja, na sua comunidade. É hora de consertar. O que você tem feito? Aberta a boca para falar, cuidado com as palavras que saem da sua boca, há poder na sua palavra. Você ora, pede ao Senhor uma bênção, mas abre a boca com negatividade, aí fala tudo o contrário. Todo tempo nós temos que vigiar isso. Vamos profetizar a palavra de Deus sobre a nossa nação, sobre a nossa família, sobre a nossa vida, sobre Israel. Em nome de Yeshua HaMashiach, eu abençoo Israel, eu abençoo Abraão, Isaac, Jacó e toda a sua descendência espalhada na terra. Eu abençoo o presidente de Israel, o primeiro-ministro, todas as autoridades, todo o povo, aleluia, judeu, aqueles que estão fazendo aliar as 10 tribos que estão sendo agora encontradas, aleluia, louvado seja o nome de Yeshua. Eu abençoo o Brasil, essa nação querida, pátria amada, aleluia, como diz aquele hino do cantor cristão, salve Deus a minha pátria varonil, salve Deus a minha terra, esta terra do Brasil. Eu abençoo o presidente da República, Jair Bolsonaro, eu abençoo os ministros, eu abençoo todo o Congresso Nacional, abençoo o STF, para que o Senhor possa estar agindo em todas essas coisas, que o Senhor age em nosso favor, que ele seja propício, como Davi orava, Senhor, sê propício em nos abençoar, tenha a sua graça derramada sobre nós, derrama misericórdia. Eu abençoo o povo brasileiro, eu abençoo o trabalhador brasileiro, eu abençoo aqueles que estão passando momentos difíceis nos seus negócios, nas suas empresas, ou como empregado, quem sabe tem perdido o emprego. Eu abençoo e declaro que todo aquele que se voltar para Deus clamando a ele, uma porta se abrirá, mesmo no meio desse tempo difícil, a porta se abrirá, aleluia. Eu abençoo as organizações, os 3 poderes, a nível federal, a nível estadual e a nível municipal. Abençoo o nosso estado aqui do Rio de Janeiro e todos os estados, em nome de Yeshua HaMashiach, aleluia. Eu abençoo as igrejas brasileiras, as igrejas na terra, eu abençoo as sinagogas, eu abençoo todos aqueles que clamam a Deus, que creem em Deus, que dependem de Deus, que buscam a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para todos sempre seja louvado. Glória e honra seja ao nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o nosso Deus, ó eterno nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós te coroamos, Rei do universo, aleluia, e a Yeshua, o Messias, seu Filho, Senhor dos senhores. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Prepare-se, porque do pôr do sol do dia 15 de setembro, agora próximo, ao anoitecer do dia 16, será o dia de Yom Kippur. Prepare-se. Faça um jejum. Não estou dizendo que você que é cristão, não quero fazer a celebração igual o judeu. Não estou falando para você fazer, estou falando para você aproveitar espiritualmente esse portal nos céus, porque essa data foi marcada por Deus. Então, faça um jejum por você, pela sua família, pela sua nação. Ore. Se não pode fazer jejum, problema de saúde, né? Também. Ninguém está debaixo desse peso, não tem problema de saúde, a pessoa, uma mulher grávida, uma criança muito pequena, né? Mas lembre lá de Nínive, uma cidade com tanta maldade, tinha feito tanto mal para Israel, havia, né? Era uma coisa terrível, mas quando Jonas anuncia o juízo de Deus, o que aquele rei faz? Olha, vamos clamar para o Deus de Israel, que ele é misericordioso. Esse juízo é verdadeiro, mas nós temos ouvido a história que ele é misericordioso, então vamos nos arrepender. E isso nós vamos fazer com símbolo, com saco, cinzas, com jejum, todos vão jejuar. Ele determinou jejum até dos animais. E Deus, então, moveu-se sobre isso. Ele disse, eu não posso
deixar de ter misericórdia dessa multidão de gente que creu na palavra e que está aí manifestando arrependimento, mesmo que, infelizmente, eles sejam tão curtos nisso. Eu já sei que em breve eles vão retornar para os mesmos caminhos anteriores, a maioria, pelo menos. Mas, nesse momento, eu sou fiel à minha própria palavra e eu vou liberá-los desse juízo e ter misericórdia, porque eles estão fazendo techuvá. Oh, meu Deus, vamos entender isso, povo de Deus, vamos nos consertar, vamos nos voltar para Deus, vamos clamar dessa forma pela igreja, pela nação, vamos abençoar Israel, porque o Senhor disse: abençoarei os que te abençoarem. Glória e honra seja o nome do Senhor. Deus abençoe você, que você possa aproveitar esse estudo e entender essas duas festas e ver como nós podemos realmente buscar ao Senhor através dessas oportunidades. Deus te abençoe. E já terminou, mas ainda estamos no comecinho do Ano Novo Judaico, Rosh Hashanah. Eu quero desejar, né, para você um feliz Ano Novo, né? Shana Tová, Umetuká, um ano novo bom e doce para você e um preparo para Yom Kippur, que sejamos inscritos no livro da vida e que tenhamos um ano abençoado no próximo ano também, em nome de